Vamos lá, terminar o vídeo anterior que nós estávamos falando. Nós estávamos falando no vídeo anterior. Aliás, quem não viu o vídeo anterior, não adianta nada ver esse, porque esse aqui é o complemento do vídeo anterior, tá? No vídeo anterior, a gente falou sobre as expansões que o Shell faz. São diversas expansões, eu expliquei e esmiucei cada uma delas na ordem que elas ocorrem. Então, e agora eu vou falar sobre o que pode ocorrer se essa ordem for corrompida, se você não fizer, se você não atentar para essa ordem, tá? Vou mostrar os erros que não parecem estar errados, parece que está tudo certinho, mas tem erro, tá? Então, e você vai ficar, cadê o erro? Está tudo certo. Então, quer dizer, agora a gente vai ver, vou mostrar para vocês o erro ocorrer e depois, no outro vídeo, vou mostrar para vocês como consertar esses erros, tá legal? Então, vamos lá. Isso aqui é uma expansão de chaves. Eco 1.11 de 2 em 2. Então, ele vai escrever de 1 até 11, pulando de 2 em 2, ou seja, vai listar os ímpares até 11. Então, ele faz isso aqui. Se eu puser 11 igual ao número 11 e fizer eco $11, 1.11.2, ele vai fazer isso aqui. Por quê? Porque, moçada, a expansão de chaves é a primeira coisa, a primeira expansão que ele faz é a expansão de chaves. Na lista que acabamos de ver, a expansão de chaves é a primeira expansão de variáveis. E a expansão de variáveis é a terceira. A lista de expansão de chaves é a primeira, a expansão de variáveis é a terceira. Então, quando ele expandiu essa variável 11, ele já tinha feito a expansão de chaves, não tinha visto sequência nenhuma aí para expandir. Depois que ele tinha feito a expansão de chaves, ou que ele não tinha feito a expansão de chaves, ele expandiu a variável, trocou o valor dela por 11. Mas aí já era. Olha só, eco ficou em... Eu posso fazer assim, ó, eco ficou em... você falou que não precisava de aspas. Eu estou usando aspas aqui, por quê? Para isso aqui ficar uma coisa só. Porque a expansão de chaves, ele combina o prefixo com cada um desses itens aqui da expansão de chaves e comunica com o sufixo. Então, repara que está tudo aqui entre aspas, aqui, tudo entre aspas aqui. Então, o prefixo é isso aqui tudo. No duras aspas estão sendo feitas para não deixar ele fazer a divisão de palavras, a word splitting, para isso aqui ser uma coisa só. Eu não quero que ele dividisse palavras, senão já era. Então, é por isso que eu estou usando as chaves aqui. Repara só, tudo a gente está falando em torno de divisão de palavras, em torno dessas expansões. Às vezes a gente usa o negócio, não sabe por que isso. Eu estou botando isso aqui para que ele não faça o word splitting dessas coisas aqui. Quando eu faço isso, ele vai botar, ficou em primeiro lugar, ó, ficou em lugar, traço. Ficou em lugar. E assim vai, ficou em terceiro lugar. Então, se eu faço agora sec menos S, vírgula 3, sec menos S, vírgula 3, ele vai fazer 1, 2, 3, mas em vez de ele fazer 1, 2, 3, um em cima do outro, como faz o sec normalmente, ele vai fazer 1,2,3 na mesma linha. E aí, se eu fizer eco, ficou em a mesma coisa, tá? Estou falando, ele vai gerar isso aqui, 1,2,3, esse comando. E aí, se eu fizer aqui, então, ficou em, olha aqui, ó, eu estou fazendo a priorização desse comando aqui, ó, quando eu estou usando esse dólar parênteses. Então, eu estou priorizando o sec, ele vai executar o sec primeiro. Mas, cara, antes dele executar o sec primeiro, isso aí vai ser a quarta expansão que ele vai fazer. E a expansão de chaves é a primeira. Isso aí vai dar 1, 2, 3. S, menos S, vírgula 3, ele vai gerar 1,2,3. E isso aqui vai gerar, ficou em 1,2,30 lugar. Por que isso? Porque a expansão da chave não tinha ainda a saída desse comando aqui, do sec. Porque, como eu estou falando para vocês, isso aqui está expandido junto com as variáveis, ou seja, em terceiro lugar. E esse carinha aqui está expandido em primeiro lugar. Usamos substituição de comandos, por ser a substituição de comandos, que é isso aqui, por ser a quarta e não a terceira, não permitiu a expansão de chaves, porque ela foi feita antes da expansão de chaves. Aí é o que eu estou te falando. Você pega isso aqui, dá um erro maluco qualquer, ficou em 1, 2, 3, lugar. Você fala assim, porra, mas eu estou falando tudo certo, o que está vendo aqui? Né? Quando você vê uma resposta dessa. Aí você fala assim, poxa, isso chama titico, isso aí não presta para nada. Mas não é porque você está invertendo a ordem ali, tá? Então, olha só. Agora, olha só número 2. CD-til. CD-til, eu vou para o meu diretório home. PWD, estou lá, ó, barra home, barra Júlio. CD-, eu volto para o barra TMP. O que esse CD- é interessante também falar sobre isso. Eu vou falando sobre Shell, eu vou falando sobre tudo. Esse CD- é o seguinte, você tem uma variável no Shell,
uma variável do shell chamada OldPWD, em letra maiúscula. Então, esse OldPWD, quando eu estava aqui quando eu estava aqui no barra TMP, quando eu fiz um CD tio, ele jogou barra TMP para OldPWD, era onde eu estava. Aí foi para barra home, barra Júlio. Quando eu dou o CD menos, ele volta para o que estava em OldPWD, ele volta para TMP. E aí eu digo que tio cria uma variável tio igual a um tio, eco tio. Aí está lá barra home, barra Júlio, ele já expandiu. Quando ele vê o tio aqui, ele expande e põe dentro da variável tio barra home, barra Júlio, não botou tio lá dentro. Então, mesmo uma contrabarra antes de tio, para ele não expandir, eu não quero que ele expanda, eu quero que a variável tio fica com um tiozão lá dentro. Eu faço em seguida um CD $tio, ou seja, eu queria fazer um CD para o meu home, mas só que a expansão de variável vai ser após a expansão do tio. A expansão do tio é a segunda e a expansão de variável é a terceira, né? Então vai ficar antes. Aí ele me dá lá CD tio, arquivo diretório inexistente. Se eu criasse um tio, a expansão tio é a segunda expansão e a expansão de variável é a terceira. Então, quando expandiu as variáveis, tio não existia. Então, vamos ver o que aconteceria caso existisse um diretório chamado tio. E aí eu faço mkdir tio, criei o diretório tio. E quando eu faço cd $tio agora, aí dou um pwd e está lá no barra tmp barra tio. Eu estava no barra tmp, lembra? Quando eu criei o diretório tio, eu criei embaixo do barra tmp, agora estou no barra tmp barra tio. Ou seja, ele não fez a expansão. Então, é por isso que você às vezes fala assim, pô, mas o shell tem umas regras rígidas, é por causa disso. Que é a única forma dele te fazer você poder ir para um diretório tio, que ele te dá liberdade de você criar tudo, até diretório chamado tio ele te dá liberdade de criar. O shell, cara, tudo para ele vale. Tudo para ele vale. Então ele tem que manter algumas regras rígidas para que isso não aconteça. Mas a partir do momento que você domina essa regra, você passa a ser o rei do mundo. Olha só, número 3. Maior. Nome ruim. Gente, é assim que se cria arquivo, não se cria com o comando touch. O comando touch, ele é muito bom, mas é para mexer no timestamp. O comando touch é um comando externo, que é lento para chuchu, e isso aqui é simplesmente 2 ou 3 mil por cento, não estou exagerando não, 2 ou 3 mil por cento mais veloz que um touch, que isso aqui é shell puro. Então você cria um arquivo assim. Aí tem cara que protesta, fala assim, isso aqui é destrutivo, ele vai destruir, se tiver dado no arquivo, ele vai destruir. É verdade, isso aqui é destrutivo. Então, se você não tem certeza se tem alguma coisa dentro do arquivo, então, em vez de maior, você usa maior. Aí ele vai gravar após, não vai destruir o que está lá dentro. Se não tiver, ele vai criar o arquivo da mesma maneira. Mas isso aí, em alguns casos, é mais lento. Realmente também é verdade. Em alguns casos ele é mais lento. Você sabe quando ele é mais lento? Quando você cria mais de 100 diretórios de uma mkdirzada só. Só que eu nunca, profissionalmente, criei mais de 100 diretórios com mkdirzada só com mkdir. Nunca fiz isso. Eu nunca criei 1000 diretórios com touch, 100 diretórios. Aí eu uso... E a gente vai ver até como é que se usa, por que ele é mais lento, por que ele fica mais lento, isso a gente vai ver no final. Eu vou criar 3 ou 4 arquivos usando maior que, e você vai ver o porquê que ele fica mais lento. Enquanto ele está criando um só, tudo bem. Enquanto ele está criando 2, 3, 4, tudo bem. Mas quanto mais arquivo você cria, mais ele se aproxima do touch. Num determinado ponto, ele passa do touch. A gente vai entender isso legal depois, olha só. Então, eu criei o arquivo chamado nome ruim. Quando eu faço um del nome ruim, o que vai acontecer? Ele vai remover as aspas antes de fazer a expansão, antes dele ver os brancos para fazer divisão, o word split. Quando ele faz o word split, ele já não tem mais aspas. Então, então ele vai criar assim, o del está aqui, ó. Ele vai botar dentro de del nome ruim. Vai botar lá dentro nome ruim, porque ele não está vendo o espaço aqui. Quando eu faço rmdel, ele vai substituir a variável por nome ruim. Nome, espaço, ruim. Então, quando eu dou rm, eu estou matando nome e estou matando ruim. Não foi possível remover nome, não foi possível remover ruim. Aí, ó, nesse caso, a expansão de variável foi corretamente feita, porém, como ela antecede a fase de divisão de palavras, o comando rm entendeu como sendo 2 arquivos originando o erro. Para que isso não ocorra, precisamos inibir a divisão de palavras, não permitindo que o shell interprete o espaço em branco, colocando o nome da variável entre aspas. Então, aqui, se eu tivesse feito, em vez de rmdel, se eu tivesse feito $del, o que ele ia fazer? Ele ia fazer divisão de palavras, não tinha nada para dividir, porque está dentro de aspas, ele não está vendo. E aí, quando ele ia fazer o word split, a gente não estava vendo o branco
Ele não está vendo branco, por quê? Ele só ia tirar aspas depois de fazer o word splitting. Primeiro ele faz o word splitting, depois ele faz a remoção das aspas, o quote removal. Né? Então, quando ele vai fazer a divisão de aspas, ele não está vendo nada, a divisão de palavras, ele não está vendo nada porque está entre aspas. Quando ele tira as aspas, já ficou uma coisa una, ele não dividiu as palavras, não dividiu a palavra em nome e ruim, ele considerou uma coisa só. RM $del, se eu tivesse feito... está aqui, ó. Então, para que isso não ocorra, vamos inibir a divisão de palavras, não permitindo que o shell interprete espaço em branco, colocando a variável com RM $del. Quando eu faço isso aqui e dou um ls nome, ele já disse que não foi possível acessar o nome ruim ou inexistente. O mesmo ocorreria se no lugar do espaço tivéssemos um tab ou um enter, devido ao IFS. Existe uma variável no shell chamada IFS, que é Interfield Separator. Interfield Separator Tabajara. Esse Interfield Separator, sempre que o shell consegue ver, e a gente usa aspas para ele não ver, ou aspas, ou apóstrofo, aspas, apóstrofo e contrabarra, foram feitos para o shell não ver o IFS, quando você não quer que ele interprete. As linguagens que existem por aí, normalmente, você usa, entre aspas, o literal, e sem aspas você usa número ou variável. Aqui a variável é com dólar na frente, é o que distingue o dólar na frente. Então, você não precisa de aspas para a variável. Então, a variável aqui é para esconder do shell, a aspas, o apóstrofo e a contrabarra, é para esconder do shell o conteúdo daquele carinha lá dentro. E, normalmente, você usa para esconder o conteúdo para ele não ver o IFS, porque sempre que ele vê um caractere IFS, ele vai transformar 10 tabs seguidas num espaço em branco, ele vai transformar 10 linhas vazias com enter, 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 em um espaço em branco, qualquer um desses caracteres. Por default, você pode alterar o IFS, mas por default, e se altera muito o IFS para te ajudar. Uma tremenda ferramenta de programação em Shell IFS, tá? Porque outras instruções trabalham com IFS. O read, por exemplo, também trabalha com IFS. Você pode manipular o IFS para fazer uma lista, porque sempre ele vai ver o espaço em branco. Então, você usa o IFS, por exemplo, você pega uma lista separada por vírgula, um comando, né, um arquivo CSV. Você pega um arquivo .csv, que está tudo separado por vírgula, você diz que o IFS é vírgula, e ele passa a ver a vírgula com um espaço em branco. Você cria uma lista. Então, o IFS é uma faca de dois legumes. Ele te atrapalha, porque você às vezes tem que inibir, e, por outro lado, você quer exibi-lo para que você faça uma divisão de palavras. Que aí, quando você transformar as vírgulas em branco, por exemplo, ele vai se incumbir de fazer a divisão de palavras para você. E aí, do read, você já pode ler diversos campos de uma só vez. Isso aí eu tenho uma outra palestra aqui no canal exatamente sobre isso. Tá? Eu tenho 2 ou 3 palestras sobre isso no canal. Mas veja bem, então, aqui eu posso fazer... Olha só agora a diferença, o que eu vou fazer aqui. Agora eu estou falando aqui, mesma coisa, tá? Mesma coisa. Mas agora eu estou fazendo assim, arc é igual a nome R asterisco. E dou um ls $arc. Ele vai dizer que não é possível acessar nome e vai dizer que não é possível acessar o R asterisco. Ih, que loucura é essa? Por quê? Ele está aqui entre aspas. Né? Então, quando ele vai fazer... Lá dentro ficou nome R asterisco, sem as aspas. Então, o nome ele disse que não conhece. E a divisão de palavras vai ser após a expansão de beta-caracteres. Então, ele vai expandir, ó, a divisão de palavras é a 5ª fase, a expansão de nome de arquivos é a 6ª. Então, ele vai dividir, na hora que ele vai dividir a palavra, que ele botou uma palavra é nome e a outra palavra é R asterisco. E aí ele já não fez, ele não achou nada, nenhum arquivo com nome de R asterisco. Não tinha nenhum arquivo. Se eu tivesse feito nome asterisco, ele expandiu o nome para nome, pegar e expandir para nome. Haha, peguei vocês, hein? Eu disse que ia fazer um exemplo também de sem ser a expansão, as expansões. Eu falei em redirecionamento de arquivo, etc., e eu não falei sobre isso. Mas fica tema para o próximo vídeo, senão a gente também não tem tema. Não é por isso, não, é para botar os vídeos de um tamanho mais ou menos padrão, sem ficar muito enfadonho, tá? Então, vamos ver agora o vídeo número 3. Mas, gente, deixa eu falar só uma coisinha para você. Vai pintar aqui embaixo uma lista. Essa lista de discussão sobre Shell Script. É muito interessante vocês se inscreverem nela, porque é inteiramente gratuito, é no Telegram, é inteiramente gratuito. Então, se você se inscrever nela, você vai começar a participar
com outras pessoas que também gostam de Shell e tem muita troca de informação ali. É bacana isso, tá? E você não se compromete com nada, tá? Só simplesmente discutir lá com a gente. Falou? Valeu, abraço.